Oi pessoal, tô aqui, lembrando que hoje é terça-feira, né? Hoje é dia de live e eu tô passando com esse vídeo pra falar pra vocês que hoje a gente não vai ter a live normal que a gente tem de terça-feira, tá? E tem dois motivos. Um é porque hoje começa a conferência profética do Bola. E essa conferência ela é muito importante para o nosso ministério, né? Eu acho que é fundamental a gente ter direção profética daquilo que Deus tem para nós. Então eu quero ficar ligada nessa conferência que vai começar agora às 8. E o outro motivo é que hoje é meu aniversário. Eu tô fazendo 53 anos. Então eu queria passar com esse vídeo para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus mais um ano de vida, né? E Deus tem falado muito comigo sobre intensidade, sabe? Sobre viver intensamente. E quando a gente fala assim sobre mais um ano de vida, parece uma coisa tão simples e tão corriqueira e tão normal, e não é normal, né? Não é normal. É muito valiosa, a vida é muito valiosa, cada novo amanhecer, cada novo ano que nós temos é presente de Deus e a gente precisa valorizar isso e viver a vida que Deus nos dá com toda a intensidade, para que a gente possa viver tudo o que Deus tem para nós, né? A vida, eu marquei que a vida é tempo, e o tempo, ele não volta. Então, a gente precisa viver cada dia, a gente precisa ser intenso cada dia, a gente precisa dar o nosso melhor cada dia, a gente precisa fazer sempre, cada dia, valer a pena, né? Deus te deu mais um dia, mais um amanhecer, faça esse dia valer a pena, né? Deus tem falado isso no meu coração e eu quero cada vez mais me empenhar nisso, sabe? Cada dia viver para que aquele dia possa valer a pena, né? Fazer tudo que Deus tem para mim naquele dia. E eu gosto muito da história de Esther, né? Esther, ela foi uma judia, eu acredito que muitos conhecem a história de Esther. Se você não conhece, tem um livro da Bíblia com esse nome, né? Esther. E a história dela é incrível, né? E Esther, porque eu gosto de ver como ela superou as dificuldades da vida, como ela conseguiu lidar com as perdas que ela teve, né, sem perder a sabedoria e sem deixar de ser submissa, né? Porque talvez na nossa vida a gente não viva só flores, né? A gente não tem tudo que a gente deseja, tá? Nem tudo dá certo, mas a gente não alcança todas as coisas. As pessoas que a gente deposita às vezes algumas expectativas, elas nos frustram. E isso é normal, né? Isso é normal, a gente precisa aprender a lidar com as situações da vida, né? Eu vim de uma geração que aprendeu a lidar com essas situações, que aprendeu a lidar com situações contrárias, né? E eu vejo hoje uma geração que não sabe lidar com situações contrárias, que ela quer que dá tudo certo, e quando não dá tudo certo, ela abandona, ela não vai até o final, né? Ela não espera, ela não resolve problemas, ela elimina problemas da vida dela, né? Sem resolver esses problemas. E Esther, ela foi uma menina órfã, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela foi criada por um tio. E ela era uma menina, uma mulher muito bonita, né? Ela se transformou numa mulher muito bonita e obediente. E ela não ficou frustrada e ela não ficou recalcada, né? Pelas perdas que ela teve, porque não é fácil. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, né? Nós não temos a resposta para todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, Deus, Ele é um Deus que não desperdiça nada. Deus é um Deus que aproveita tudo. Todas as lágrimas que você derramar, todas as batalhas que você passar, todos os
vales que você passar, Deus vai usar tudo isso para formar o teu caráter, para que você cumpra o propósito que Ele tem. Por mais que eu creio que muitas coisas que nós passamos na nossa vida são coisas que são permissão de Deus, não que Ele quis, não que veio dele, mas Ele permitiu que a gente passe por essas circunstâncias, porque Ele sabe que aquela circunstância vai formar em nós um caráter, né? E isso é tremendo. E muitas vezes a gente, como pais, né? Eu sou mãe, a gente quer poupar os filhos dos problemas, das dificuldades, das decepções, e isso é por amor, mas isso acaba afetando e acaba fazendo com que os nossos filhos eles fiquem fracos, eles não aprendam a lidar com essas situações. E Deus, Ele é pai, Ele ama, e Ele quer dar boas coisas para os filhos, mas Ele entende que a gente precisa passar por algumas dificuldades para que a gente seja forjado, para que a gente se fortaleça, né? Eu preciso viver algumas coisas para me fortalecer, né? E Esther, ela passou por dificuldades, ela viveu muitas coisas que formaram um caráter nela, né? E é importante a gente não desanimar, né? Lutar para viver tudo o que Jesus conquistou na cruz. Olha que tremendo, né? Tudo tem um propósito, e esse propósito é eterno, e nós não podemos viver a nossa vida de maneira mediana. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, né? A gente precisa valorizar aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. E a Esther, ela poderia ter se contentado em ser uma linda mulher, mas ela se tornou uma rainha. Aí ela poderia ter parado por aí, né? Mas ela se tornou a preferida do rei. E como a preferida do rei, quando ela conquistou a confiança do rei, ela poderia aproveitar essa situação e esse lugar para pedir coisas para ela, né? Mas não. Ela se apresentou diante do rei para pedir por toda a nação, né? Ela se apresentou diante do rei, ela preferiu agir conforme os planos maiores de Deus e salvar toda a nação. Então a gente precisa entender que os lugares onde Deus nos coloca são lugares assim chaves, né? Não para que a gente alcance só benefícios próprios, né? Mas às vezes Deus nos coloca em lugares onde nós vamos alcançar benefícios para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão até assim, para pessoas que a gente nem imagina, né? Esther, quando ela se tornou rainha, ela não tinha ideia do projeto que Deus tinha para ela, né? Ela já achou o máximo, né? Uma judia ser rainha da Pérsia. Mas Deus tinha um plano maior, e às vezes você pensa que você já está vivendo o melhor da sua vida, mas eu quero falar para você que Deus tem um plano maior, muito além daquilo que a gente pensa. Por isso que a gente tem que criar sempre essa expectativa no nosso coração, né, daquilo que Deus tem para nós, né? E a gente repete muito uma frase que eu marquei aqui, que diz assim: não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. A gente sempre repete essa frase, e realmente não tem nada a ver comigo, é sobre Ele. E eu queria ler um texto de Hebreus 12, o versículo de 1 a 5, aliás, de 1 a 4, ou melhor, de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos canseis, tampouco desanimeis. Esse texto é muito tremendo, gente. E eu queria destacar um versículo aqui, né? O versículo 2 aqui, que fala que Jesus, ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe fora proposta. Agora, Jesus suportou a cruz. Jesus precisava de salvação?
Jesus, ele não tinha pecado. Ele não precisava de salvação. Ele suportou a cruz por minha causa e por tua causa. Ele suportou a cruz porque ele sabia que eu e você precisávamos que ele fosse até o fim, que ele vencesse e que ele conquistasse. Olha que tremendo. Ele suportou por nós, ele não precisava. Então a gente não pode achar isso normal e a gente não pode se esquecer disso. Isso precisa nos impulsionar todos os dias. Ele foi até o fim por mim. Ele suportou a cruz, ele se esvaziou, ele se tornou homem, ele enfrentou a morte por mim, ele não precisava disso. Então a minha vida é muito valiosa e eu não posso viver ela de qualquer maneira. Eu preciso viver ela intensamente. A palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida em abundância. Então eu não posso me conformar com o natural, eu não posso me conformar com o normal. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Eu preciso viver intensamente tudo que Deus tem para mim. E é isso que eu quero deixar para você hoje, no dia do meu aniversário, essa mensagem que tem falado muito no meu coração, né? Eu tenho buscado isso, viver tudo que Deus tem para mim, buscar conhecer cada vez mais esse Jesus maravilhoso, se apaixonar cada vez mais por Ele, tá? Então eu queria deixar essa mensagem para você, né? E para que você pudesse refletir também sobre isso, refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que você tem feito com o seu tempo, sobre o que você tem feito com os anos que Deus tem te dado, né? Deus tem nos dado o privilégio, né, de viver. Então, assim, o que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com a nossa vida, que é tão valiosa para Ele, tá? Então, assim, eu quero que você pense, eu quero que você reflita e eu quero que você viva intensamente a sua vida também, tá? Viva cada dia como se fosse o último. Um dia a gente vai acertar. Bem, um beijo, galera. Até semana que vem, terça-feira, com a nossa live, tá? Beijo pra vocês.